Olá, amantes da história! Estamos na Idade Média e nossa aula hoje será sobre os francos. Então, bora comigo! Os francos são bárbaros germânicos que ocuparam a região da Gália ali no fim do Império Bizantino. Lembrando, os bárbaros vão invadir o Império Romano do Ocidente, pressionado pelos hunos, tá? Os francos ocupam a região que era a Gália. Ali vai ser a França, né, no futuro. Terra dos francos, França. Por isso que o galinho é o símbolo da França. Terra dos galos, Gália. Beleza? O primeiro rei franco foi Clovis. Clovis vai unificar as tribos francas e formar um reino, o chamado Reino Merovingio. O reino, pessoal, vai ter esse nome em homenagem ao seu avô, um rei chamado Meroveu. Na verdade, Meroveu ele fez algo de muito importante. Meroveu conseguiu derrotar Átila, o Huno. Lembra do terrível Átila, o flagelo de Deus? Átila que dizia: onde eu pisar, nem grama nascerá. Então Meroveu derrotou Átila, contendo a expansão dos hunos pela Europa. Então o rei Clovis, em homenagem ao seu avô, chamará o reino dos francos de reino merovingio. Só que vejam bem, pessoal, os bárbaros não tinham uma noção exata de Estado. Eram principalmente camponeses, guerreiros, muitos comiam carne crua, não tinha escrita. A roupa, na maioria, era pele de animal, tá? Os francos que serão um pouco mais evoluídos, mas mesmo assim, sem uma noção exata de Estado ainda. Então, os primeiros reis merovingios serão chamados de reis indolentes. Reis indolentes, despreocupados com a questão pública, administrativa. Tô nem aí, eu quero o meu reino é para me divertir. É isso. Belezinha? Ah, Marcelo, mas se o rei é indolente, quem que administrava de fato o Estado? Era uma figura política chamada majordomos. Majordomos é como se fossem prefeitos do palácio, tá? Um primeiro-ministro ali do rei. Na verdade, quem administrava, quem viajava pelo reino eram os majordomos. Logicamente, o rei é indolente, mas não é bobo. Quem escolhe o majordomos? O próprio rei. Tinha que ser alguém de sua confiança. Majordomos, mordomo. A palavra mordomo vem de majordomos. Mordomo é quem cuida da casa. O mordomo do palácio é quem cuida do reino. Só que, logicamente, se o rei é indolente, se quem cuida de fato do reino é o majordomos, qual que é a tendência natural? Que com o tempo os majordomos se fortaleçam. Lógico, quem administra, quem viaja, quem cuida são os majordomos. Eu vou passar para vocês uma série de majordomos mais importantes, tá? Belezinha? Primeiro, majordomos Pepino de Heristal. O Pepino de Heristal, majordomos, vai fazer algo muito importante. Ele torna o seu cargo hereditário. Quer ouvir de novo? É isso aí. O Pepino torna o seu cargo hereditário. Isso quer dizer que não é mais o rei quem vai escolher o majordomos. Agora é de pai para filho. O que eu estou falando, o rei está pagando o preço por ser indolente. Na sequência, filho de Pepino de Heristal. Já sei, professor. Pepino Breve. Não, não. Picles, pepino de conserva. Não, também não. Para com isso. Filho de Pepino de Heristal. Majordomos Carlos Martel. E agora vem um plus turbo. Bora? Plus turbo. É isso aí. É a famosa Batalha de Poitiers. Essa batalha é o seguinte, foi em 732. Os árabes muçulmanos estavam em expansão. Ok? Estado árabe. Os muçulmanos, que é chamado de sarracenos, eles vão ocupar, vão dominar a Península Ibérica e vão subir. Então eles estão subindo ali pela Europa. Quando chega na França, numa região chamada Poitiers, vai ter uma batalha muito importante. A Batalha de Poitiers. Tá? Essa batalha aí, o majordomos Carlos Martel conseguiu derrotar os árabes.
Olha bem, a Europa já vivia o feudalismo. Qual era o único reino mais ou menos organizado nesse momento? O reino dos francos, turma. O reino dos francos. Então, quando Carlos Martel consegue derrotar os árabes de Poitiers, os árabes recuam e vão se fixar apenas na Península Ibérica. Então, para a Europa, essa batalha é muito importante. Ela é considerada que ela salvou a Europa da dominação muçulmana. Então, Batalha de Poitiers, 732. Carlos Martel, majordomo merovingio, derrota os árabes, contendo a expansão muçulmana pela Europa. E, logicamente, que isso deu muito prestígio para os majordomos. Após a morte de Carlos Martel, filho dele, majordomos, Pepino o Breve. Agora sim, Pepino o Breve, ele já pega o poder muito mais fortalecido. Pepino o Breve vai depor o último rei merovingio, Childerico III, e tornar-se-á rei. Então começa aí o Império Carolígio. Então cuidado, o primeiro rei do Império Carolígio não é Carlos Magno, e sim o pai dele, o rei Pepino o Breve. Era majordomos e tornou-se rei. A partir de agora não tem mais majordomos, porque Pepino o Breve foi o último, tornou-se rei. Mas, sem dúvida alguma, né, turma, o grande nome do Império Carolígio foi Carlos Magno. Então, o Império, na verdade, não tinha nem esse nome, né? O Império chamava-se Sacro Império Romano-Germânico do Ocidente. Tá? Mas, em homenagem a Carlos Magno, a história vai chamar de Império Carolígio. Para começar, Carlos Magno será coroado pelo Papa imperador do Sacro Império Romano-Germânico do Ocidente. E vamos chamar então o nosso repórter, o Testa News, que está lá na frente do palácio, para ver se consegue entrar ali na cerimônia de coroação de Carlos Magno. É isso aí, Marcelo. Estou aqui em frente à Basílica de São Pedro, onde está acontecendo a coroação do imperador Carlos Magno. Os principais convidados já passaram por aqui, atravessaram o red carpet, mas ninguém quis dar entrevista, tá? Lá dentro, o Papa Leão III, nessa noite fria de Natal do ano de 800, está coroando Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano-Germânico do Ocidente. Estamos vivendo um momento histórico, o chamado Renascimento Carolígio. É com você. Carlos Magno foi um grande rei. Conquistou a Itália, conquistou a Alemanha. Veja bem, é um império até grande. Pô, estamos no feudalismo. Então você tem um império que forma em França, Itália e Alemanha. Vai proteger os estados pontifícios. Então havia uma aliança muito grande entre o Papa e o Carlos Magno. Essa aliança era boa para os dois lados, né? Não custa lembrar também que lá no Oriente está rolando o quê no Império Bizantino? César o papismo, iconoclastia, tá? O avanço do islamismo. Então foi muito importante essa aliança da Igreja Católica com o Carlos Magno. É boa para os dois lados, ambos se fortalecem ali, tá? Carlos Magno conseguiu tornar-se um grande rei, porque ele vai ser um grande rei suzerano, turma. Essa é a sacada, amantes da história, tá? Suzerano é um nobre que doa a terra a um outro nobre chamado de vassalo. Então, suzerano doa a terra ao vassalo. É uma relação horizontal entre dois nobres. Suzerano que doa, vassalo o que recebe. É uma relação de fidelidade. Por isso que foi tão importante para o Carlos Magno conquistar várias regiões. Porque com bastante terra ele poderia doar terras exigindo o quê? A fidelidade, a vassalagem em troca, tá? Então isso foi muito importante para fortalecer o poder do imperador Carlos Magno. Sempre é bom lembrar que a vassalagem não é hereditária. Isso vai ser importante já já. Carlos Magno também promoveu o chamado Renascimento Carolígio, que é um grande incentivo às artes, às ciências, sobretudo às letras.
vai reviver parte da cultura clássica, vai fundar várias escolas, com destaque para a escola palatina, vai contratar árabes para dar aula, sábios bizantinos para dar aula também, tá? Um grande incentivo às artes, ao chamado Renascimento Carolígio. Depois assistam a minha aula chamada Artes na Idade Média. Falo bastante sobre essa arte carolígia também, de forma mais aprofundada. Ele também criou os Missi Dominici, que são os enviados do rei, fiscais, espiões reais. Olha que legal. Ele criou as Capitulares, que são as leis escritas. Era um rei que gostava da cultura, o Carlos Magno. Ele mesmo de velho aprendeu a ler e escrever, e mandou escrever as leis, as Capitulares, tá? Ele vai dividir os territórios em dois tipos de território. Os territórios das fronteiras e os territórios do interior. Território da fronteira vai chamar de marcas. Quem administra a marca? Um marquês. Vocês estão vendo nascer aí os títulos nobiliárquicos medievais. Então, o marquês administra uma marca. A marca é o território da fronteira. Pensem comigo. Qual seria a principal função do território da fronteira? Aí, lógico, a defesa. A proteção militar. Então, a principal função de um marquês é militar. Os territórios do interior são chamados de condados. Quem administra o condado? O conde. Quando o conde está ausente, quem administra? O vice-conde. Vice-conde, vice-conde. O vice-conde é o vice-conde. A função do território do interior. Logicamente, tomar todos os territórios é função militar, de ajudar. Mas a função principal do conde é contribuir para a administração, aplicação das leis, cobrança de impostos. Então, marquês administra as marcas, territórios fronteiriços, principal função militar. Conde administra os condados, territórios do interior. Principal função do condado administrativa, política, ajudar o rei, cuidar de todo o reino ali. Belezinha, turma? Só que após a morte do Carlos Magno, o filho dele, o Luís o Piedoso, o pessoal não tinha muita criatividade para nome não, né? É Carlos, Pepino, Luís, ficava meio por aí mesmo, tá? Luís o Piedoso, ele não conseguiu manter o mesmo poder que o Carlos Magno tinha. Porque o Carlos Magno foi um grande rei suzerano. Acabei de falar que a suzerania, a vassalagem não é hereditária. Então, com a morte de Carlos Magno, nem todos os nobres reconheceram o poder de Luís o Piedoso. E Luís vai ter um outro problema. Um pouco antes de morrer, percebendo que seus filhos estavam brigando pelo poder, ele decide dividir o Império Carolígio em 3 partes. 3 filhos, cada um com uma parte. Luís, o Germânico. Luís, o Germânico, ficou com a região da Alemanha. Carlos, o Calvo, ficou com a região da França. Lotário ficou com a região da Itália. E aí que os nobres vão reconhecer ainda menos o poder deles. É o auge da descentralização política. Estamos no século IX. Tá? É o auge da descentralização política. Essa divisão do Império Carolígio é o famoso Tratado de Verdun. Isso é o quê? Isso é um plus turbo. Tratado de Verdun. Divisão do Império Carolígio em 3 partes. Ok? Após a morte do rei Luís o Piedoso. Descentraliza, os vassalos não reconhecem mesmo o poder desses 3 reis, e aí é o auge do feudalismo. E ao mesmo tempo que o Império Carolígio se fragmenta, a Europa vai sofrer uma nova onda de invasões. Acabando de vez com o Império Carolígio. São invasões de novos sarracenos, magiares, eslavos e, sobretudo, dos vikings. Essa será a grande última onda de invasões da Alta Idade Média. É isso aí, galera. E assim chegamos a esse belo bate-papo sobre os francos, né? Reino Merovingio, depois Império Carolígio. Lembrando que esse bate-papo tem 3 plus turbos. Primeiro plus turbo, Batalha de Poitiers.
Os francos derrotam os muçulmanos nessa região, impedindo a expansão muçulmana pela Europa. Major-Domos Carlos Martel. O segundo Plus Turbo, vocês têm que lembrar, para o vestibular, e os amantes da história também, algumas realizações de Carlos Magno, principalmente o renascimento carolíngio e ele ser um grande rei suzerano. E o terceiro Plus Turbo, o Tratado de Verdun, que marca a divisão, a fragmentação e o fim do Império Carolíngio. É isso aí, galera. Um beijão para todos e até o nosso próximo bate-papo.